Bem-vindos ao nosso canal. Na creepypasta de hoje vamos dissecar as difíceis relações entre mães e filhos. Até onde as diferenças de gerações podem influenciar essas relações? Quais as consequências temos ao não entender como funciona a mente de uma mãe? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para receber os próximos vídeos. Não se esqueça também de deixar seus comentários e compartilhar essas histórias com seus amigos. Pegue sua batatinha frita e seu copo de suco de acerola e vamos desvendar juntos essa história empolgante. Vamos juntos pela escuridão. Ela girou a chave na fechadura do quarto de Melinda e abriu a porta. Ligando a luz, ela mostrou a Melinda o pequeno quarto exótico. Melinda pensou que parecia como entrar no passado. Ela podia jurar que esse quarto teria parecido moderno no começo dos anos 50, no mínimo. Pensando bem, poderia ser todo o resto desse lugar, ela pensou. Sem serviço de internet, sem computador, a sineta antiga. E essas revistas, elas pareciam novas, mas... Esse pensamento foi interrompido quando a vovó pôs a chave na cabeceira e começou com as instruções. Agora, o banheiro está no final deste corredor. Você compartilhará com o andar inteiro, então por favor, tenha isso em mente se precisar ir. Há um esquema do chuveiro na porta também. Primeiro a chegar, primeiro a se servir. Só adicione seu nome na primeira linha disponível e essa é a ordem em que os banhos estão. Eu não me preocuparia se fosse você, todavia. Tenho certeza que será a primeira linha. Eu acordo pontualmente às 6 horas e faço o café da manhã, mas desça na hora em que estiver pronta e eu prepararei alguma coisa para você. Oh, e uma última coisa, minha querida. Eu aconselharia fortemente a não sair da casa até o sol raiar. Nunca se sabe o que poderia acontecer lá fora, no escuro. É claro, ela respondeu. Eu nunca iria lá fora no escuro se não precisasse. Ela parou com essa carreira de pensamentos bem no começo. Depois de alguns minutos, estava sozinha. Sozinha, sem nada para vestir. E nada para tomar banho, escovar os dentes, ou pentear o cabelo de manhã. Ela sentou na cama e olhou pela janela, que dava para frente. Seu carro permanecia onde ela o havia deixado, a única coisa em milhas de distância que parecia pertencer ao seu mundo. E um caro e enorme peso até eu poder me comunicar com alguém, ela pensou amargamente. Apesar do aconchego do quarto, ela se sentiu indisposta a levantar e apagar a luz. De alguma forma, o pensamento de ir dormir nesse quartinho retrógrado pareceu inconcebível. Então, ao invés de dormir, continuou sentada, olhando fixamente para fora da janela. Uma figura em preto se destacou das sombras das árvores e fez seu caminho até o carro. Que diabos! Ela saltou e correu até a janela. A figura era alta, e parecia estar vestindo uma capa feita da noite. Ela viu como se seu braço estivesse estendido. Em sua mão estava um punhal longo e denteado. Ele arrastou o punhal através do lado do carro, deixando uma longa marca de corte na pintura e no metal. Ei! Ela gritou. A figura continuou fincando a adaga. Ela estendeu a mão para abrir a janela. Não se moveu. Procurou por uma fechadura, mas não conseguia ver nenhuma. Ei! Ela gritou de novo. Dessa vez a figura levantou a cabeça. Ela podia ver a cintilação de 2 olhos embaixo do capuz. A figura levantou a adaga, lentamente, com determinação. Apontou diretamente para a face dela. Ela saltou da janela e correu até a porta. Um barulho do outro lado a deteve. Passos. Passos arrastados e trêmulos.
e chorando. O som de uma pessoa para que a tristeza profunda e apetecível é uma forma de vida. Sr. Norris. Ela esperou. De alguma forma, ela simplesmente sentiu que deveria deixar o velho homem passar antes que abrisse a porta. Antes que ele chegasse bem longe, porém, ela ouviu outros passos, esses bem mais rápidos e leves, subindo a escada e parando perto da porta do seu quarto. Pare, chiou vovó Royce. Volte para o seu quarto agora. Você sabe bem. Ela não pode vê-lo ainda. Espero que ela não tenha que ver, de qualquer forma. Agora volte para lá. Você não tem nada a ser feito a esta hora. Mas o que? Como esta adorável senhora poderia falar com outro ser humano desta forma, muito menos com um idoso com uma mente obscura? Ela quase abriu a porta naquele momento, mas de alguma forma sua mão parou e esperou até que o homem, embaralhado e chorando, tivesse feito seu caminho de volta pelo corredor. Ouviu a porta dele abrir. Ela abriu sua própria porta bem a tempo de ver seu pé, calçado em uma pantufa gasta, deslizar em seu quarto. A porta fechou suavemente atrás dele. Pobre homem, ela pensou. Mas agora ela estava determinada a descobrir o que estava acontecendo. O punk com fantasia de Halloween lá fora destruindo seu carro, seguido pela vovó gritando com o idoso, a fez começar a entender que nem tudo estava bem aqui. Ela desceu para a área de recepção, que estava completamente escura, exceto pela luz do luar e da varanda que entrava pela janela. Havia, porém, uma luz acesa perto do quarto de trás, do qual vovó Royce tinha saído antes. Melinda parou para dar uma olhada do lado de fora da janela da frente. O maníaco com a adaga estava em nenhum lugar a ser visto no momento, mas estava determinada que foi ele quem ela tinha visto se movendo através das árvores. Ele poderia ter me matado. Ela andou a passos largos na direção da luz, vendo que era a luz da cozinha. Continuou, esperando encontrar vovó Royce ainda fazendo seja lá o que os estalajadeiros fazem durante as primeiras horas da madrugada. Ao invés disso, ela encontrou a vovó sentada com um homem jovem, cerca de 20 anos. Ele tinha cabelo escuro e a barba do pescoço por fazer. Estava usando uma camisa de veludo marrom escuro com uma calça caque, junto com um chapéu do tipo porqui. Parecia pronto para ir vender jornais em uma esquina nos anos 30. Ele estiava tomando chá discretamente enquanto a vovó o repreendia do outro lado da mesa. Agora isso foi uma coisa horrível de se dizer, ela disse. Quando eu tinha a sua idade, jovens homens moderavam suas maneiras. Isso é ridículo, falando sobre a minha idade, murmurou o jovem com um sorriso de escárnio. E quantos anos você tem? Você pelo menos se lembra? Calvin Davidson, você é um problema, jovem, ela sibilou de volta. Nenhum dos dois tinha notado Melinda ainda. Um dia desses você dirá algo que vai se arrepender. Oh, vamos lá, vovó, o que eu poderia dizer que tornaria as coisas ficarem piores do que já são? Perguntou Calvin, quero dizer, olhe para o velho Mr. Norris lá em cima. Ambos somos VEHM. Olá, senhorita. Eu não sabia que tínhamos mais alguém aqui. Ele tinha acabado de ver Melinda. Olá, ela disse. Ela teve a sensação de que entrou em uma velha discussão que os dois tiveram muitas vezes, e que não dizia respeito a ela. Seu medo e raiva foram esquecidos no momento. Calvin estava conversando com a vovó como uma criança mal-humorada, mas algo sobre o que eles estavam dizendo parecia errado. Posso ajudar, Melinda? Perguntou vovó Royce. Há algo de errado com seu quarto? Isso a trouxe de volta. Não, ela disse. O quarto está bom. Mas nada mais está.
Digo, por que diabos você tem uma estalagem aqui, onde parece que ninguém nunca para? Por que a maioria dos quartos está cheio, mesmo quando o meu carro é o único lá fora? Por que eu ouvi você falando com Mr. Norris como se ele fosse um cão? E por que você gostaria de ter certeza que eu não ouvi? Ela não prosseguiu antes de Calvin interrompê-la. Céus, ela não está aqui nem por uma noite e consegue ver isso. Por que você deixou entrar, vovó? Por que você simplesmente não fecha a porta? Inferno, se eu pudesse derrubar aquela placa, não acha que eu teria feito até agora? Pombas! Asterisco sobrescrito 3. Tá aí algo que você não ouve muitos jovens dizerem, pensou Melinda. Ela decidiu ignorar Calvin no momento, pelo contrário. E além disso, há alguém lá fora. Ele é o maníaco que rasgou meus pneus e tem estado lá fora destruindo meu carro desde então. E você nem mesmo pode chamar a polícia. Vai me dizer que você nunca teve vândalos aqui antes? Houve uma longa pausa no quarto. Nem a vovó nem Calvin pareciam dispostos a rompê-la. Calvin coçou o pescoço. Pela primeira vez, Melinda notou um corte vermelho em sua garganta, meio escondido pelo colarinho. Parecia tanto uma cicatriz bem recente quanto uma ferida ligeiramente curada. Escute, senhorita, eu não sei o seu nome, ele disse finalmente. Melinda, ela disse a ele. Melinda, ele repetiu. Melinda, eu acho que você deveria se sentar. Tenho que te dizer algo que você pode achar preocupante. Melinda não gostou como ele disse isso. Ela também não gostou da forma que seu tom tinha mudado de uma criança mal-humorada para um adulto sério. Ele parecia vários anos mais novo que ela, mas estava falando como se fosse seu tio, ou seu chefe. Ele engoliu um gole de chá e suspirou. Então ele olhou-a direto na face e disse, a razão pela qual eu não tenho um carro lá fora é que quando eu cheguei aqui, ninguém da minha idade, ninguém no meu ramo de trabalho teria possuído um carro. Teria parecido como um sonho impossível. O que e do que você está falando? Ela perguntou, hesitantemente. Eu trabalhava em uma fábrica têxtil, ele disse. A fábrica foi fechada no tempo em que cheguei aqui. A maioria dos negócios foram. Então eu me virei, um andarilho procurando qualquer emprego que pudesse achar. E eu parei aqui. Para sempre. Negócios estavam sendo fechados, e eu não entendo, disse Melinda. Nós estamos passando por tempos difíceis agora, mas as empresas estão, em sua maioria, abertas. Não antes, elas não estavam, disse Calvin, tristemente. Eu cheguei aqui em 1929. Melinda piscou. Algo tinha explodido atrás dos seus olhos. Esse lugar era novo antes, disse vovó. Meu marido e eu tínhamos acabado de abrir. E o jovem Sr. Calvin era um doce jovem rapaz de 16 anos. Ofereci-me para contratar sua ajuda, apesar das objeções do meu marido. Bom, meu marido era um homem bem intencionado, mas sabia como ser mão de vaca. Foi um ano depois que eu contratei Calvin que o Sr. Royce morreu. Calvin e eu temos estado aqui desde então. E a cada poucos anos, alguém se junta a nós. Sim, Calvin interrompeu. Senhora Tilly foi a primeira. Era uma mulher de má reputação que correu até aqui, grávida e com medo de que o homem que iria montar seu negócio em Nova York fosse encontrá-la e matá-la. Ela e aquele bebê. Ele cessou, agora parecendo a ponto de chorar. E então, disse vovó, tinha o Sr. Standish. Ele era um ministro viajante. Ele não viaja mais. Sr. Norris chegou aqui em 1969,
disse Calvin, sua história é provavelmente a pior. Ele era ele era um ladrão de bancos, veja. Carregava uma pistola. E ele não gostava de saber por quanto tempo nós tínhamos estado aqui. Ele fez uma pausa, levantou-se e caminhou até a janela da cozinha. Ele tentou sair por conta própria, entende? Não é o primeiro a tentar isso, esse foi eu, na verdade. Eu o avisei para não tentar, mas ele não quis ouvir. Mas quando chegou lá fora, e encontrou-se com ele. Calvin. Chiou vovó. Nós não falamos sobre isso. Ela tem que saber, disse Calvin. Não há sentido nela descobrir lentamente. Ainda há uma chance para ela, disse a vovó em um sussurro. Tudo o que ela tem que fazer é esperar até de manhã. Ela não vai esperar até de manhã, disse Calvin com algum remorso em sua voz. Ninguém nunca espera até de manhã. O fato dela ter vindo aqui embaixo é a prova suficiente disso. Além disso, que bem ela realmente teria feito? Seu carro é inútil. Não temos telefones aqui. Não havia telefone quando este lugar cresceu e nunca haverá. Você sabe disso. Ok, todo mundo, pare. Melinda gritou. Basta. Agora, vocês não podem me manter prisioneira aqui e eu não tenho intenção de ficar nem mais um pouco. Apenas aquele maníaco empunhando a faca lá fora está me impedindo de correr até a estrada nesse minuto. Agora, eu preciso saber o que realmente está acontecendo aqui e preciso saber disso já. Nós estamos falando a você, Calvin disse. Vovó pode não querer que você saiba tudo, mas você precisa. Por que você não vai embora? Oh, não estamos tentando te manter prisioneira. Eu nem mesmo ligo se você correr por aquela porta bem agora. Mas você nunca vai deixar essa casa novamente mais tarde. O inferno que eu não vou, gritou Melinda. Ouça, criança, disse vovó, levantando do seu lugar na mesa. Ouça, por favor. Nenhum de nós quer te machucar, minha querida, nem mesmo o Sr. Norris. Há pouca coisa que ele pode fazer mais, e ele sabe disso. É por isso que ele está lá em cima, chorando o tempo todo. Mas estamos presos aqui, todos nós. Eu esperava que houvesse uma chance pela qual você correria pela manhã, mas Calvin está certo. Não há garantia que você esteja segura de manhã, de qualquer forma. Mas, que diabos, e tem de errado com este lugar? Disse Melinda, sufocando. Ela estava começando a desmoronar. Podia sentir as lágrimas emergindo dos olhos. Foi cerca de um mês depois que o Sr. Royce morreu, disse Calvin, quando ele veio. Ele estava usando aquele manto preto, comprido, carregando aquela adaga ridícula. O vi quando eu estava aparando os arbustos dos fundos. Eu o disse que ele precisava sair daqui, porque não gostava da sua aparência. Ele se moveu tão rápido que eu não o vi chegando. E ele me pegou. Daqui, Calvin tocou seu pescoço. Até aqui. Ele tocou seu abdômen inferior, do lado oposto ao corte no pescoço. Ele começou a tirar sua camisa. Melinda quase vomitou. Sob sua camisa, estava um corte feio, longo e profundo, e ainda estava vazando sangue. Ela podia ver ossos, músculos e intestinos se contorcendo daquela ruína destroçada. Eu morri naquela noite, disse Calvin. Mas então não morri. A próxima coisa que eu sabia foi que eu estava sendo arrastado para dentro da casa pela vovó, e quando acordei, eu quase a matei de susto. Ela estava certa de que eu tinha partido. A questão é, eu tinha. Mas estava acordado.
Eu conseguia falar, andar, fazer qualquer coisa que podia enquanto estava vivo. Bom, exceto ter prazer ou nutrição com qualquer alimento ou bebida. Eu ainda bebo este chá porque ele impede que minha pele se torne acinzentada. Aprendi isso cerca de 50 anos atrás. Ele não foi embora, porém, vovó interrompeu. Eu saí para lidar com ele, carregando meu machado. Ele o tomou e enterrou nas minhas costas. Eu não vou te mostrar a ferida, querida. Calvin não deveria ter mostrado a dele, tampouco. Ninguém deveria vê-la. Mas é assim que ele trabalha, Melinda, continuou Calvin. Ele tem aquela faca, mas se você tentar utilizar qualquer arma contra ele, ele apenas se move como ele faz e atira de você. Você nunca tem uma chance. Ele usa seja lá qual arma com que você tente derrubá-lo para acabar contigo. Mr. Norris aprendeu isso na maneira difícil. Isso não está acontecendo. Melinda estava pronta a desmoronar. Ela tinha que se manter firme. Ela tinha que sair daqui, de alguma forma. Nada disso estava certo. Nada disso poderia ser real. Era tudo um sonho, muitas coisas não faziam sentido. Seu pai ligando para ela de repente. Ela saindo para encontrá-lo sem pensar duas vezes. Perder-se tão rapidamente, e de forma tão irreversível. Nenhum serviço de celular em qualquer lugar nesta estrada. Este lugar e tudo sobre ele. Ela estava sonhando, tinha que ser isso. Mas se fosse, ela iria sobreviver a esse sonho. Ela se virou e correu para as escadas. Sua bolsa ainda estava em seu quarto, mas ela iria pegá-la e partir. Já teve o suficiente. Vozes protestantes começaram a balbuciar atrás dela, mas ela não se importava nem um pouco. Mr. Norris estava esperando no topo das escadas. Ao contrário do que vovó Royce descreveu dele, ele não era tão velho assim. Não tinha mais do que cerca de 40 anos. Mas ela viu instantaneamente o que a vovó quis dizer com "não está tudo lá". A metade superior da cabeça do Sr. Norris parecia normal, como um homem razoavelmente atraente, com cabelo escuro salpicado com cinza aqui e ali. Seus olhos, de um verde claro, estavam úmidos com lágrimas frescas. A metade inferior do seu rosto era uma ruína de fragmentos de ossos, músculos destroçados e sangue. Muito sangue. O lado esquerdo do corpo estava igualmente destruído. Seus braços pendurados por alguns poucos tendões, o quadril estava justamente como seu rosto, uma confusão de osso e sangue. Ele manteve sua mão boa no corrimão enquanto cambaleava na direção dela. Atrás dele estava uma jovem mulher de sutiã e calcinha. Seu estômago foi aberto, e olhando para fora da ferida, com olhos brilhantes e inteligentes, estavam os restos mutilados de um bebê. Melinda se virou e fugiu para a porta da frente. Sua mão tinha acabado de se fechar na maçaneta quando Calvin correu até ela, colocando suas mãos congelantes sobre a dela. "Eles não vão te machucar", ele disse rapidamente. "Mas ele vai. Se você pisar lá fora por mais de alguns momentos, ele vai te matar, e vai doer. E continuará doendo. Para sempre. Depois de um tempo você aprende a lidar com a dor, mas ela nunca vai embora." Soluçando, ela fez a pergunta que teve medo de questionar desde chegou aqui. "Quem é ele?" "Não sabemos", disse vovó, por trás de Calvin. "Ele apenas chegou aqui, e não vai embora. Ele gosta de nos observar, e fazer coisas para nos incitar a sair de novo. Assim que alguém sai, ele lhes machuca mais. Mas não importa quantas vezes ele nos mate, nós não morremos. Acredite em mim quando eu digo, todos nós desejamos que pudéssemos.
Melinda já tinha tido suficiente disso. Ela empurrou Calvin pro lado e abriu a porta. Ele estava em pé na varanda. A adaga estava estendida bem na frente dele, no nível do rosto. Melinda correu até ele em disparada. O punhal perfurou seu olho direito e sua ponta deslizou pelo meio, saindo do outro lado. Ela só conseguiu ver o sorridente rosto branco e puro do seu assassino, antes de tudo ficar preto. Algumas poucas horas depois, a casa irrompeu em gritos vindos do andar de cima, enquanto Melinda acordou em um mundo de dor, do tipo que ela nunca tinha conhecido. Esperamos que vocês tenham gostado dessas duas histórias de terror. Se você quiser mais conteúdo assustador, não deixe de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações, para não perder nenhum vídeo novo. Agradecemos por assistir e esperamos vê-los novamente em breve. Até a próxima!